Olá pessoal, gostaria de dividir com vocês uma reflexão que eu tenho feito constantemente. É que as pessoas que são tendenciosas, essas pessoas, elas não pensam. A inteligência delas fica embrutecida, não vigora. Certo? Por quê? Porque elas param de pensar. Simplesmente com a sua tendenciosidade, com as suas teorias conspiratórias, não reflete, não pensa sobre cada caso para saber exatamente o que é que está ocorrendo. E uma das pessoas que eu vejo sempre isso, de vez em quando eu leio alguns artigos e prosas dele, é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele sempre, quando escreve sobre política, é uma santa ignorância, um desastre total, porque ele mostra toda a tendenciosidade dele. E eu vou mostrar aqui para vocês, nesse artigo que ele escreveu, as ideias simples do Fernando Veríssimo. Na realidade eu botei simplicíssimas, completei aí, porque nós vamos ver que de fato não são nem simples, são simplórias. É de uma tendenciosidade vergonhosa. É inacreditável que você possa pensar que esse artigo, que essas ideias colocadas vieram de uma pessoa como Fernando Veríssimo. Tá certo? O que me faz a levar a pensar que ele é um verdadeiro chapa branca. Um jornalista chapa branca. Vamos lá. Logo no início ele diz o seguinte: as ideias simples são sedutoras. São soluções e explicações fáceis para questões complexas, e seu principal atrativo é que nos exime de pensar. Exatamente isso, eu concordo plenamente. E o artigo dele, esse próprio artigo, mostra isso com clareza. Vejamos. Ele criticando a quem é a favor do impeachment da Dilma. Ele diz, por exemplo, isso aqui. Diz que ideia simples também é que basta existir, basta extrair Dilma como um foco infeccioso do governo e tudo melhorará. Ou seja, ele está criticando, está dizendo que existe isso, que as pessoas dizem isso. Não é verdade. Nenhuma pessoa de bom senso, equilibrada, com conhecimentos, pode dizer uma coisa dessa. Tá certo? E um jornalista como ele é, jamais colocaria isso em contraponto às pessoas que estão a favor do impeachment. Porque na realidade isso aí é o seguinte: as pessoas olham para Dilma hoje como se ela fosse um câncer da economia brasileira. Tudo que ela bota a mão se derrete, destrói, está destruindo tudo. A economia brasileira está toda destruída em função principalmente dela, mas tem a origem no criador, ou seja, no Lula. Mas ela conseguiu destruir com competência. Isso, ela teve competência de destruir a economia brasileira. Tá certo? Então, eu olho dessa maneira também. Você extrair o câncer de um organismo doente, vai acontecer uma coisa imediatamente. Ele vai parar de destruir aquele organismo. É isso que acontece com a Dilma. Se nós extrairmos Dilma do executivo como presidente da República, parará da economia piorar. Melhorar, fazer o doente são saudável é outra coisa. Vai depender das terapias que vão ser utilizadas para recuperar o doente. Tá certo? No caso da Dilma, quem assumiu as terapias estão sendo discutidas. Quem assumir no lugar dela é que deveria tomar a decisão sobre as terapias a seguir. Então não é bem verdade isso aí. Foi uma maneira, ele se eximiu de pensar, ele não quis pensar. Colocou isso dentro do artigo. Em seguida ele diz o seguinte, também criticando, né? A baixa popularidade da Dilma e o índice de aprovação do seu governo seriam razões não jurídicas para derrubá-la. Nunca vi ninguém de bom senso, equilibrado, ninguém que atua na política dizer isso. É que o Fernando ouviu as coisas, mas ele não quer pensar, ele ouviu certo, né? E eu também digo com clareza, e é tão fácil de entender.
Um presidente que está sendo impeachado com a baixa popularidade, ele vai ter dificuldade de se defender no impeachment. Por quê? Porque os deputados e senadores que vão participar do processo dificilmente vão apoiar um governo com baixa popularidade. Zero. É fundamental que ela tenha o apoio de senadores e deputados para isso, porque, afinal de contas, o impeachment é um processo político e jurídico. Jurídico! Né? Que estavam se dizendo, a própria Dilma, que isso era um absurdo, que era golpe. O próprio Fernando Veríssimo deve dizer isso a todo instante. Esse processo, que foi iniciado pelo crápula Eduardo da Cunha, tá certo? Ele tinha que ter uma comprovação jurídica disso. Então, se aproveitando que Eduardo é um crápula, dizendo que o Eduardo, em vingança da Dilma, que Dilma não tem crime nenhum, tem sim, e vários. Primeiro crime dela é que ela descumpriu a lei da responsabilidade fiscal. Ela é criminosa. O TCU comprovou isso. Não só no governo dela, logo depois no governo atual. Ela descumpriu isso. E tem mais, está no TSE, cheio de crimes dela. Tem uns 5 inquéritos, parece, no TSE, a respeito dos recursos da campanha, que foram utilizados recursos sujos, recursos desviados da Petrobras. Tem sim, ela tem vários crimes que ela pode ser impeachada, sim senhor. Tá certo? Mas ninguém disse isso. Ninguém disse que é por causa da baixa popularidade. O que se diz, e ele não quer pensar, se esmere pensar, que é fácil dizer logo isso, que a baixa popularidade da Dilma seriam razões não jurídicas para derrubá-la pelos seus opositores. Não é verdade. Nenhum opositor de bom senso disse isso. E para confirmar que ele é tendencioso, que ele é capcioso, que ele tem nível baixo, ele tem um nível exatamente o nível do governo. Querer exatamente derrubar as pessoas. Olha o que ele diz aqui. Não esqueçamos que, pelo critério da popularidade, o Fernando Henrique não teria sobrevivido até o fim do seu mandato. Olha só, Fernando Henrique já deixou esse governo há 3 anos. Por que eles ficam o tempo todo comparando o Fernando Henrique com o PT? Qualquer coisa do PT compara com o Fernando Henrique. Fernando Henrique foi impeachado pelo PT. Só que não prevaleceu, porque Fernando Henrique tinha... Primeiro, não teve crimes, e segundo, tinha popularidade. Tinha apoio político, não apoio roubado, como é o apoio da Dilma, é roubado, de recursos comprado com os recursos desviados da Petrobras. Tá certo? E por que isso, essa relação ao Fernando Henrique? Porque o Fernando Henrique uma vez disse, e foi até generoso, disse que a esquerda brasileira é burra. Não é só a brasileira, Fernando Henrique. A esquerda do mundo todo é burra. Você já viu alguma esquerda inteligente? Olha aí o Fernando Veríssimo falando uma bobagem dessa. Isso é coisa de pessoas inteligentes? Não é, não. Não é? Agora vamos lá. Olha, a Rússia se transformou num país comunista. O que aconteceu? Foi destruída totalmente. Olha a Venezuela, do Hugo Chávez, esquerdista, bolivarianista, e do Maduro, seu seguidor, destruíram a Venezuela. Olha o Brasil, do Lula, da Dilma, destruíram, acabaram com o Brasil. Trouxeram 40 milhões de pobres da classe E para a classe média. E antes que terminasse o governo, que está aí ainda, já tem mais de 100 milhões de volta para a classe E. A única coisa que esse governo petista tinha era isso, ter trazido 40 milhões da classe E para cá. Era o único fato que ele poderia colocar como crédito do PT, era esse. No entanto, estão devolvendo 100 milhões. Deram 40 milhões, estão devolvendo 100 milhões. Ou seja, está muito pior do que quando eles entraram no governo. Ou seja, o PT não fez nada. Foi um desastre total.
inclusive os anos todos no poder, todas as campanhas foram financiadas com recursos sujos, recursos desviados de Petrobras, do próprio governo. Foi uma farra, a farra do PT, como saiu uma vez na capa da conjuntura econômica publicada pela Fundação Getúlio Vargas, a farra do PT. Meus amigos, é isso aí. Agora vocês vejam, né? Cada macaco no seu galho. Eu acho que o Fernando devia voltar para as prosas dele, que ele é bom nas prosas dele. Aliás, não sei se é tão bom não. O que ele tem muito é o legado do pai dele, né? O pai dele foi um grande escritor e eu fui um leitor na minha juventude do Érico Veríssimo. E tenho saudades do livro O Resto é Silêncio. Gostei profundamente desse livro. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Tchau.